O ponto de convergência desse assunto é exatamente resolver um problema real de mercado e resolver um problema grande o suficiente para atrair os investidores. Caio, obrigada pela sua presença aqui no bate-papo. Bom, o número de startups praticamente dobrou de 2017 para 2019. Quais os modelos de startups que são mais atraentes para os investidores? Então, são todos aqueles modelos que resolvem efetivamente uma dor de mercado. Obviamente, a gente tem vários segmentos que são mais atrativos, como, por exemplo, fintechs, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro está super em moda. Você tem health techs, que são as startups que endereçam problemas e tentam resolver problemas na área de saúde. Você tem a Lawtechs, que são as startups de direito. Você tem vários segmentos que estão super demandados pelos investidores. Mas o ponto de convergência desse assunto é exatamente resolver um problema real de mercado e resolver um problema grande o suficiente para atrair os investidores. Não adianta ser um problema muito pequenininho ou mesmo não ser um problema relevante do ponto de vista de negócio. Não adianta ser uma oportunidade que realmente um empreendedor não tenha pensado um problema. O problema vem em primeiro lugar. E aí sim o investidor é atraído para esses problemas, soluções que resolvem esses problemas grandes o suficiente para virarem os potenciais unicórnios do futuro. Sim. E por que a capacitação da mão de obra especializada é um gargalo para alavancar a expansão dos negócios inovadores no Brasil? Isso é fundamental. É exatamente o gargalo que a gente tem, não apenas em startups, mas da produtividade brasileira de uma forma geral. Quando a gente olha startups, e aí a gente está falando de ecossistemas de inovação, ecossistemas de empreendedorismo, esse gargalo acaba perspassando 5 pontos, que são os 5 pontos que levam qualquer ecossistema em torno do mundo inteiro a darem certo. Academia, corporações, governo, empreendedores e dinheiro, investidores. Todos esses 5 pontos precisam de capacitação de mão de obra de alto nível, qualificada, que entendam exatamente como se montam negócios inovadores de alto impacto. Quais são os negócios que são atrativos para os investidores. Como levar uma ideia para virar um grande negócio. Porque ideia, simplesmente, não vale nada. O importante é a execução. E nesse caminho da execução, para se tornar grande, você precisa exatamente de investidores. Precisa de apoio, de infraestrutura, precisa de um arcabouço jurídico institucional bem consolidado. Então, quando a gente olha todos esses pontos, são fundamentais. E a mão de obra qualificada em todos esses segmentos é fundamental para exatamente a gente ter um ecossistema pujante, exatamente inovador, como a gente tem no Vale do Silício, temos em Israel, temos alguns locais aqui no Brasil. Mas para fazer isso grande o suficiente, a gente precisa de investimento em mão de obra. E ela está muito carente ainda no mercado. Cada vez menos. A gente, felizmente, com o avanço da tecnologia, esse acesso a conhecimento é muito mais fácil. A própria FGV lançou recentemente o nosso MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimento em Startup. É o primeiro MBA do Brasil sobre esse tema, que é para aqueles que exatamente querem se capacitar, entender e efetivamente participar ativamente desse segmento. Então, é a geração de conhecimento que vai formar os próximos líderes dessa indústria nos próximos anos. Agora, que nichos de startups elas têm maiores possibilidades de sucesso e de virarem unicórnios? Ótimo. Ou exatamente aquele meu primeiro ponto. Aquelas startups que resolvem um problema realmente claro de mercado. Porque muitas startups que são criadas estão buscando soluções. O empreendedor fala, eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma boa solução. Mas será que essa boa ideia, essa solução realmente está resolvendo um problema real de mercado, uma necessidade real de mercado? Quando a gente olha o ranking da CB Insights, que qualifica quais são as principais causas que levam as startups a darem errado, em casos de insucesso de startups, o primeiro lugar, com mais de 40% de taxa, é exatamente startups que não endereçaram um problema claro de mercado. O segundo ponto, com mais de 20%, é exatamente que não tem um time
muito bom. Time nesse negócio é fundamental. Isso é um negócio de pessoas. Por mais que falemos de investimentos, empreendedorismo, inovação, transformação de negócios, é um mercado que depende muito de pessoas. Então o investidor, quando está buscando bons negócios, ele está olhando exatamente se existe um time de fundadores bom. Tem uma máxima nessa indústria que fala: eu prefiro investir num negócio não tão bom, com uma equipe fantástica, do que investir numa equipe não tão boa, com um negócio fantástico. Por quê? Nesse momento de início de vida dessas empresas novas, você tem exatamente o time, a equipe, porque uma equipe fantástica, com apoio do investidor, vai conseguir transformar o negócio. Se for uma equipe mais ou menos, não adianta o negócio ser maravilhoso, porque não vai dar certo. Perfeito. Agora, quais as dicas e conselhos que você daria para os investidores que estão começando? Aqueles que querem investir em startups, mas não sabem de que forma conseguir. Informação. E aí eu volto à sua pergunta. Qualificação. Obviamente, nesse momento que startups virou moda, tem vários investidores que estão no impulso investindo. E muitas vezes você tem fazendo investimento em uma, em duas, ou mesmo em 3 startups. Só que esse negócio é um negócio de alto risco. Então os investidores precisam entender isso, principalmente os investidores que estão chegando agora. Exatamente, precisam se qualificar, precisam entender como funciona esse mercado. Então informação é chave nessa indústria. E principalmente montar um portfólio com mais de 20 negócios, mais de 30 negócios, dependendo do seu perfil. Não adianta investir em 1, 2, 3 startups, você precisa investir em várias, porque esse negócio de investimento em startup faz parte darem errado algumas irem mais ou menos, e 1, 2 nesse seu portfólio, nessa sua carteira de oportunidades, que efetivamente vão ser os próximos Uber, Google, Facebook, Apple. Da mesma forma que os investidores da Apple não investiram só na Apple, investiram em várias. Então esse negócio é um negócio de investimento em várias. E para o potencial investidor, ele tem que aprender, entender essa dinâmica, entender que é um mercado diferente. Um investimento em negócios de longo prazo, negócios que têm risco, mas principalmente essa educação, que é o que a gente traz na FGV, exatamente para melhorar essa perspectiva e ajudar os investidores a treinarem como é que abordam esse investimento que é diferente, não é um investimento tradicional. O caminho seria esse, então, esses cursos de MBA, enfim, essa especialização. Sem dúvida. Obviamente, a gente não pode descartar a informação de uma forma geral. Tem muita informação hoje no mercado, então isso já filtra os bons investidores. Ele não apenas esperar a informação, mas saber correr atrás da informação. Da mesma forma que isso filtra os bons investidores. Você tem muita informação na internet, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente traz essa informação disponível no mercado, consolida isso dentro da Fundação Getúlio Vargas, num curso de 432 horas, que foi pensado do começo ao fim para capacitar os próximos líderes do investimento em startups do futuro, sem dúvida nenhuma, isso é diferencial. Até porque a gente traz profissionais de mercado para atuarem exatamente treinando essas pessoas. Então, isso sim, treinamento, mão de obra, como você falou, qualificada, em nível internacional, isso faz toda a diferença. Tá ótimo, Caio. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço. Até a próxima. Obrigado.